10. O reino de Salomão. A história começa com a ascensão ao trono de Salomão depois da morte de Davi. No começo do seu reinado, ele assume as promessas de Deus a Davi, e seu reinado marca um período de esplendor para o reino de Israel e de paz e prosperidade para os israelitas. O ponto alto do reinado de Salomão foi a construção do primeiro templo, construído, segundo a narrativa, 480 anos depois do êxodo do Egito. 9. Reino dividido. Como resultado do fracasso de Salomão em extirpar a adoração de outros deuses que não Javé, o reino de Davi se divide em dois durante o reinado de seu filho Reoboão, que se tornou o primeiro a reinar sobre o reino de Judá. Os reis subsequentes a Reoboão em Jerusalém continuaram a linhagem real de Davi, ou seja, herdaram a promessa de Davi, enquanto que no norte, no reino de Israel, diversas dinastias se seguiam em rápida sucessão aos seus reis. Segundo a narrativa, foram todos maus, no sentido de não terem sido fiéis apenas a Deus. 8. A destruição de Jerusalém. Depois de algum tempo, Deus levou o Império Assírio a destruir o reino do norte, deixando Judá como o único descendente e depositário da promessa. Ezequias, o 14º rei de Judá, fez o que era certo aos olhos do Senhor e instituiu uma reforma religiosa de grandes proporções, centralizando os sacrifícios no templo em Jerusalém e destruindo todas as imagens de outros deuses. Por causa disso, Deus salvou Jerusalém e o reino de Judá dos assírios, mas Manassés, o rei seguinte, reverteu as reformas e Deus anunciou que destruiria Jerusalém por esta apostasia. O piedoso e justo neto de Manassés, Josias, restituiu as reformas de Ezequias, mas já era tarde. Deus, falando através da profetisa Hulda, anuncia que Jerusalém será destruída. 7. Por que estudar esse livro? O livro de 1 Reis fornece um relato da morte de Davi, do reinado de seu filho Salomão e do declínio da divisão do reino de Israel, depois que Salomão e muitos de seus sucessores se voltaram para a adoração de ídolos. Também relata o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos de Israel ao norte. Ao estudar esse livro, os leitores podem aprender verdades que vão ajudá-los a entender a importância de adorar o Senhor em seu templo, fazer escolhas corretas e ouvir a voz mansa e delicada do Senhor. 6. Quem escreveu esse livro? Os livros de 1º e 2º Reis foram compilados por um autor desconhecido a partir de vários documentos escritos, inclusive as crônicas. As crônicas estatais não eram o livro de 1º e 2º Crônicas, mas uma coletânea de registros mantidos sobre a direção dos reis de Israel. 5. Quando e onde foi escrito? Não se sabe ao certo quando e onde foram escritos os livros de 1º e 2º Reis. Em certa época, 1º e 2º Reis era um único livro, chamado Reis. A divisão que criou os livros de 1º e 2º Reis atuais ocorreu quando a Bíblia foi traduzida para o grego. 4. Quais as características desse livro? Os livros de 1º e 2º Reis cobrem mais de 400 anos de história dos israelitas, começando pela morte do rei Davi, aproximadamente 1015 a.C., e concluindo com a morte do rei Jeoaquim, em algum momento após aproximadamente 561 a.C. Esses livros são ricos em histórias e doutrinas e fornecem os fundamentos históricos e os contextos de uma parte significativa do Velho Testamento. Por exemplo,
No livro de 1 Reis, lemos sobre a ascensão do reinado de Salomão, que construiu e dedicou um templo ao Senhor. 3. A idolatria de Salomão. O livro de 1 Reis também explica que Salomão se casou com mulheres fora do casamento. Muitas dessas mulheres afastaram o coração de Salomão do Senhor, levando-o a adorar deuses falsos. A decisão de Salomão de afastar-se do Senhor acabou resultando na disseminação da idolatria em Israel e na divisão do reino. 2. O profeta Elias. Além disso, o livro de 1 Reis apresenta ao leitor o destemido e nobre profeta Elias. O profeta Joseph Smith ensinou que Elias possuía as chaves das autoridades para ministrar em todas as ordenanças do sacerdócio. Por meio do poder do sacerdócio, Elias fez com que uma seca durasse 3 anos e meio e reviveu os mortos, invocou o fogo do céu e profetizou a queda do rei Acabe e de sua mulher Jezabel, que juntos governavam de modo iníquo no reino de Israel ao norte. 1. Conclusão. Deus então leva os babilônios a atacarem Jerusalém sem a ajuda de Javé, e a cidade é arrasada. O templo é destruído e os sacerdotes, profetas e a corte real são levadas para o cativeiro. Os versículos finais relatam que Jeoaquim, o último rei de Judá, é libertado e homenageado pelo rei babilônico Evil-Merodach.